Boa noite, João. Boa noite, grande Saulo. Tudo bom, meu querido? Tá me ouvindo bem? Tô sim, tudo bem. E você, tudo em paz? Está me ouvindo bem também? Tô ouvindo sim, tá ouvindo muito bem. Pronto, bacana, tá ótimo. Maravilha. Bom, para quem está chegando, esse é o projeto Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. É um projeto que eu venho realizando aqui a partir do meu grupo de teatro, o Coletivo Duo. E a ideia é mesmo essa de estar encontrando pessoas, estar encontrando gente bacana para debater sobre temas e também para se fazer presente, né, nesse momento de que a gente está recluso, né, por causa da pandemia, manter essas potências ativas de discussão, de a energia viva e circulando é super importante. E hoje eu estou aqui com o João Batista, historiador, e para mim, desde já começo a dizendo que é um prazer enorme estar conversando contigo, João, já agradecendo pela presença e pela predisposição de você ter aceitado esse convite para a gente trocar uma prosa sobre esse tema, sobre esse fato que para mim é muito caro também. Eu acho que demanda um olhar um pouco mais cuidadoso e mais carinhoso sobre essa temática. Então, João, desde já eu agradeço, muito obrigado, boa noite para ti e suas palavras iniciais aqui para quem for chegando e para quem for assistir esse vídeo. Então, primeiro quero parabenizar, né, ao coletivo do teatro aí, a você pela iniciativa, que é um momento assim de a gente falar um pouquinho sobre Canudos, sobre Antônio Conselheiro, sobre o Belo Monte, entre outras coisas mais, e você Uhum. tem trazido temas bastante relevantes e bem contemporâneos, né, falando dessa questão da contemporaneidade, e sempre fazendo um contraponto, e isso é muito bacana, e eu parabenizo, né, por essa iniciativa. Agradecer também ao Vanderlei, ao Instituto Popular Memorial de Canudos, por ter feito essa indicação para a gente estar aqui junto. E, assim, Sim. agradecer as pessoas que vão estar chegando, estão chegando também, já estão aí, daqui a pouquinho estão fazendo presente, e aí para a gente bater esse papo. Né? Para mim é sempre uma satisfação, né? Falar de Canudos, falar da minha terra, falar do sertão, de Antônio Conselheiro, e é sempre bacana assim, esses temas. Mas obrigado pelo convite, e estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse contexto todo aí. Que bacana, João. É bem lembrado, eu entrei em contato primeiramente com o Instituto Popular Memorial de Canudos. Eu montei um espetáculo aqui, João, em 2018, né, que era um espetáculo chamado Arraial, né, que era uma adaptação do texto chamado Antônio Conselheiro, que é de um pernambucano, né, um engenheiro, Joaquim Cardoso. Então, a gente chama aqui em Salvador de teatro, onde eles estavam disponibilizando esses espetáculos virtualmente, né? Então foi bem bacana porque eu pude retornar com mais cuidado para esse espetáculo e também trazer algumas discussões que eu estou muito afim de fazer. Então a gente trocou uma ideia também com os atores do espetáculo, eles inclusive essa semana estão fazendo umas leituras que estão disponibilizadas inclusive aqui na bio do Coletivo Duo. E aí eu entrei em contato com o IPMC e eles me indicaram, fizeram essa ponte contigo, que eu achei muito bacana, porque inclusive já emenda com a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, que é de onde você vem, meu velho? Você já deu um início aí, mas agora eu queria que você aprofundasse essa questão, que acho que é muito importante para o que a gente vai discutir. Pronto. Ficou cortando um pouquinho, não sei se é a minha internet, se é a sua, mas cortou um pouquinho. Sim, sim. Você quer falar um pouquinho sobre. Pronto, deixa Você eu te repita. falar então. Eu queria te perguntar, a primeira pergunta que eu faria é de onde é que você vem, né? Ah, Que sim, caminho é esse que você percorreu para chegar até esse maravilha. nosso papo aqui? Oba, bacana. Não, eu sou, né, daqui de Canudos, nascido aqui em Canudos. Sou descendente de conselheiristas. Meu tio bisavô saiu quando criança lá do Arraial, durante o fechamento, vamos dizer assim, o cerco, né, de 23 de setembro. Manuelzão, né? Manuelzão, Manuel Ernesto dos Santos. A minha tataravó era Maria Ernesto, né? E ela saiu junto com essas crianças, mais algumas outras pessoas, durante esse cerco.
Mas, assim, muitos ainda ficaram por lá, né? Muitos foram levados como prisioneiras e tiveram outro fim, né? Mas eu sou descendente de conselheirista, inclusive, no pós-guerra, o Pierre Verger foi visitar Canudos com Dorico Tavares em 1946 e fotografou lá a minha bisavó, né? A Arquilina Maria da Conceição. Então, assim, desde eu me considero conselheirista, né? Descendente de conselheirista, de sertanejos. Sou formado em História, trabalho aqui em Canudos também como guia, né? Como guia local, guia regional, cadastrado aí no Cadastro, no Ministério do Turismo, enfim. Mas, assim, faço um trabalho muito tempo pedagógico aqui com as turmas aqui. A gente desenvolve um trabalho, assim, falando um pouquinho sobre essa história desde 2007, praticamente. Mas, assim, sempre... quando me pergunta, João, você é o quê? Eu, não, sou conselheirista, né? Eu carrego ainda no meu sangue, assim, essa vontade de lutar, de resistir, né? E sempre a gente está resistindo como a gente pode aqui no sertão, fazendo as nossas intervenções, para que a gente se mantenha sempre de cabeça erguida, né? E contar essa história de uma forma mais empoderada nesse sentido, porque a Joana Barros, que é uma das autoras do livro Sertão Sertões, ela dizia o seguinte: ouçamos Canudos, né? Então, a história, a gente está começando a ouvir hoje com essa questão da internet, dessas redes sociais, a gente está ouvindo muito mais as pessoas de Canudos circulando, né? Tem um trabalho formidável do Antônio Olavo, com o Paixão e Guerra do Sertão de Canudos, que ele começa a ouvir desde muito tempo, desde 93, quando foi lançado o filme, falando um pouco sobre as narrativas, né? Então, é isso muito importante. Então, eu sou conselheirista. Eu sou o João Batista, conselheirista de Canudos. Já é uma boa referência, né? Uma terra boa. O pessoal está chegando aí, o pessoal do espetáculo, Tiago, seu Bira, também, que foram atuantes, né, no espetáculo. E nesse sentido, eu inclusive ouvi você falando sobre esse conselheirista no podcast do ano passado, se eu não me engano, que era Histórias do Sertão, né, que são 5 episódios, e me chamou muita atenção isso de você falar do ser conselheirista, né? Eu achei bem interessante. Mas de onde é que vem também, João, além de tudo isso que você já falou, né? Você vem dessa terra, você vem desse espaço e tempo, né, que como você fala, está muito presente em ti, mas, assim, nem todo mundo, outras pessoas caminham outros caminhos, né? O que é que te faz seguir nesse caminho de estudar, de pesquisar e também de compartilhar esse aprendizado com outras pessoas, né? Cara, em 2005, até 2005, você tem ideia, eu me via como muitos jovens ainda se veem hoje, né? Ou seja, deixando a sua história, o sentimento de pertença, né, da memória, passar, ou seja, passa despercebido. Até 2005, você tem uma ideia. Isso foi muito tardio em minha vida, né? E foi a partir de um professor, o professor João Ferreira Damião, que ele me instigou. Disse: rapaz, aproveita que você está trabalhando na biblioteca Renato Ferraz, lá na memória, tudo mais sobre sua história, rapaz. E aí foi a partir daí da biblioteca Renato Ferraz, Memorial Antônio Conselheiro, trabalhar na universidade como estagiário na biblioteca, e comecei a ler um pouco mais sobre Canudos. E aí, de repente, foi foi nascendo em mim uma sede de sair perguntando as coisas, né? Então, fui perguntando à minha avó, à minha tia-avó, tia Tereza, lá na Barriguda, na Baixa da Areia, saí correndo aí. E aí comecei a ler o livro Sertões, comecei a ler outros livros, José Calazans, outros mais, e fui embreando na caatinga, porque é importante nós, enquanto canudenses, enfim, enquanto gente, saber da nossa história, né? Porque enquanto canudense, a gente precisa saber das nossas raízes, do que é que nos move. Então, foi esse caminho, eu comecei a trilhar esse caminho por conta da minha descendência, né? Das minhas raízes que foram me movendo, foram sendo construídas a partir dessa linha, né? Que foi surgindo a partir desses anseios, dessas perguntas a minha tia bisavó e a minha avó, as minhas tias, aí foi
descobrindo conselheirista, descendente de conselheirista a partir daí. Interessante que aqui na Barriguda todo mundo é parente, né? Então você perguntar, fulano, né? Parente de fulano. Aí quando você vai fazer o círculo, você é parente de todo mundo aqui, não tem jeito. Né? E eu quero agradecer, aproveitar e agradecer a presença da Clara, né? A Clara que está aqui também nos assistindo. Também é descendente de conselheirista também, né? E isso na nossa vida enquanto jovens acaba surgindo tardiamente, porque muitas vezes a gente passa despercebido. E os avós, né? Não contava essas coisas pra gente. Então, se você não perguntar, não instigar, não dizer como foi, o que aconteceu, já ouviu falar, eles não contam, né? Então a gente tem que estar sempre puxando um fio, perguntando uma coisa aqui, outra lá, para ver se sai alguma coisa. Então o que me move é essa vontade de entender as minhas raízes, conhecer as minhas raízes e saber de que a minha gente lutou ao lado de Antônio Conselheiro por ideais que moviam assim a solidariedade, que moviam assim o interesse de igualdade e toda uma sede de partilha, né, de partilhar. É isso. Ótimo, velho. E pegando já disso que você menciona, João, também quando... Eu sou do interior também. Inclusive você é de 86 também, né? Eu nasci em 86 também. Sim, eu nasci no dia 24 de junho de 1986, né? Ou seja... Aí não vale, logo 24 de junho. O pessoal diz, você é João verdadeiro? João Batista, eu sou verdadeiro. Nasci no dia 24 de junho, né? Inclusive, minha maninha, né? Ela dizia o seguinte, que todas não era proibido de acender fogueira no dia 23, só acendia no dia 24, né? E aí tinha que fazer umas voltas lá na fogueira, tirar uma foto com o santo São João Batista, era uma série de coisas assim que a gente guarda na nossa memória, que é muito importante para entender um pouco assim de onde a gente vem, né? Porque é muito importante saber quem nós somos, né? De onde nós viemos e para onde nós pretendemos ir, para onde nós queremos ir. Então, eu venho desse sertão, sou desse sertão e nunca saí daqui. Ou seja, para morar em outros lugares, né? Sempre me mantive aqui. Eu sou de Castro Alves, né? Que já é o finalzinho aqui do Recôncavo. Também tem essa tradição do São João, da fogueira. E também essa coisa da relação com o lugar, né? Eu acho que isso a gente não escapa da gente. Mas aí, voltando um pouco para o que você estava falando antes, né? Sobre esses estudos que a gente realiza, são muitos livros, muitas referências também sobre o que se passou ali, né? Naquele dado momento, ali, fins do século XIX. E aí eu te pergunto, né? É possível a gente ter uma verdade sobre essa história, sobre esse fato histórico, velho? Olha, não existe uma verdade absoluta, né? Mas o que, infelizmente, nós temos nos registros, né? Essa história oficial, que muitas vezes a gente tem que sempre duvidar, né? Quando você vai, por exemplo, pegar os registros oficiais e os depoimentos dos sobreviventes da guerra, por exemplo, existe uma diferença muito grande, né? E a mídia, naquela época, os escritores, a maioria deles tinha sempre uma visão elitista, determinista, positivista, e a partir daí construiu uma imagem de Antônio Conselheiro, do Arraial do Belo Monte, como uma comunidade rebelde, como um conselheiro louco, lunático, e isso vai se reproduzindo ao longo dos anos. Conselheiro é acusado de ter matado a mãe, uma série de coisas, e isso vai sendo reproduzido até os dias de hoje, né? Então, os filmes que são produzidos muitas das vezes traz um conselheiro um pouco meio lunático, né? Meio doido, aquela coisa toda. O filme, por exemplo, do Sérgio Rezende, né? A Guerra de Canudos, traz um conselheiro meio que, né? O cão, né? Aquela coisa todo toda assim. Olho, esbugalhado, aquela coisa. Então, traz um conselheiro, né? Traz um conselheiro diferente do que os sobreviventes pegavam, né? Mas assim, não existe assim. Eu prefiro confiar, né? Eu prefiro confiar na história dos sobreviventes da guerra que estiveram ao lado de Antônio Conselheiro, que ajudaram a construir uma história, vamos dizer assim, real, né? Uma história real
baseada na vivência que eles tiveram com Antônio Conselheiro, na vivência que eles tiveram no Belo Monte, e é a partir daí que eu me apego, né, que eu me agarro a partir dessas narrativas. É importante ler o Euclides, é importante ler Henrique Duque Estrada, é importante ler tantos outros que estiveram na guerra, para entender um pouco o ponto de vista de cada um deles. Mas é importante mais ainda ler o ponto de vista dos sobreviventes da guerra, né? A figura de José Calazans, a figura as mais contemporâneas. Opa, deu uma travadinha, né? Aqui, João. Pronto. João, desculpa, vou pedir só para você repetir. Você falou José Calazans e depois você falou outro nome. Pronto. O José Calazans, o José Aras, né? Que deu grande contribuição. Inclusive, o professor Calazans vai dizer que o José Aras foi sua bolsa de estudos aqui em Canudos, no período em que ele veio para cá. O José Aras escreveu alguns livros, né? E dois deles, O Sangue de Irmão e Antônio Conselheiro de Canudos, são livros que tratam da relação do povo, da figura de Antônio Conselheiro, e você vai entendendo um pouco isso melhor a partir dessas narrativas um pouco mais aprofundadas na vivência do povo do Belo Monte, com Antônio Conselheiro, com a terra e com as águas, né? Sim. Eu tive em Canudos, João. Eu fiz turismo e hotelaria, velho, na UNEB, aqui em Salvador. Você... Gente, esse é o projeto que eu estou fazendo aqui. Tá travando. Pronto, voltaste. Pronto, voltamos. Então, você estava falando sobre que fez o curso de turismo e hotelaria, e aí começou a travar. Isso aqui. Pois é, aí eu tive aí em Canudos por esse curso, através de um projeto de extensão lá da UNEB. Eu fiz pela UNEB aqui com o professor Roberto Dantas. Talvez você conheça, né? Sim, conheço, sim. Também... Conheço demais. Eu tive com esse projeto aí de extensão, foi a primeira vez que eu tive em Canudos, né? E uma coisa que me impactou, inclusive a gente começa o espetáculo assim, com essa minha primeira impressão, né, de quando eu subo ali o açude, que é um silêncio, né, que é um silêncio, assim, para mim que foi estarrecedor, inclusive, né, que é um silêncio, mas esse silêncio com vontade de contar, né, com vontade de se dizer. E que para mim foi muito forte, né? Eu acho que bate muito sobre a forma como você menciona, né? Sobre conhecer conhecer o fato a partir também de outras referências e de outras vivências, né? Principalmente a vivência do pessoal. E aí eu queria só para quem também, como esse vídeo vai estar disponível para todo mundo, queria que você desse uma breve introdução sobre o percurso do Antônio Conselheiro até fundar o Arraial de Belo Monte ali em 93, não é isso? 893. Exato. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Eu sempre só também brincando um pouco com o que você estava falando, porque acho que foram as primeiras fake news do país surgiram a partir daí, né? Porque a imprensa falava de Canudos e do Arraial do Belo Monte como se fosse um outro país, né? Um outro lugar. Era uma coisa doida, né? Assim, a imprensa foi muito cruel com o Antônio Conselheiro, com o Belo Monte, em todos os sentidos. Mas você tem, por exemplo, o Antônio Conselheiro, ele nasce lá em Xeramobim, no Ceará, né? Na Vila do Campo Maior, em Xeramobim. E depois de ter uma infância um pouco conturbada, perder a mãe, enfim, casou-se com uma prima, se tornou professor, rábula, comerciante, enfim, uma série de coisas. Mas o importante é entender que o Antônio Conselheiro ele era um homem que estudou latim, francês e que ensinava aritmética, ensinava português e era um homem bastante preocupado com os estudos, né? Então, tanto que ele vai lecionar em algumas fazendas depois que ele rompe, né,
o relacionamento com a Brasilina, né, a sua primeira esposa, e esse rompimento acontece por conta da traição, né, da infidelidade da esposa para com Antônio Conselheiro. E aí Antônio Conselheiro simplesmente sai lá né, deixa a esposa lá e vai embora. Ela sai com um forriel da polícia, né, o João da Mata, e Conselheiro segue seu destino. Conselheiro, naquele período, podia ter pego uma arma, podia ter matado ela, né, porque era muito comum naquele século, né, as pessoas querem honrar, né? Tem aquele negócio de minha honra foi manchada, eu vou lá, vou matar o cara e a mulher, enfim. Acontece muito isso hoje ainda, infelizmente, né? Mas o que acontece? O conselheiro sai, né? Diferente de Euclides da Cunha, né? Que depois que chega, que percebe que a sua mulher o traiu e vai lá à noite e quer vingar a morte, pega o revólver dele e se manda, né? Então, a diferença, né? Do conselheiro, né, para Euclides, né? E morre, né? O Euclides. Então, o conselheiro sai de lá, se relaciona depois com a Joana Batista Imaginária, que esculpia imagens, tem um contato com o padre Biapina naquele período, e resolve seguir a sua carreira missionária. Segundo o Honório Villanova, ele tem um encontro com o conselheiro, em 1873, e foi a partir daí que ele entende que o conselheiro iniciou sua peregrinação. Mas existem outros registros. Conselheiro e Biapina, né? Exato. E Biapina, nesse período, o Biapina construiu várias casas de caridade no Ceará, naquela região de Pernambuco, enfim, e o conselheiro sai também nessa mesma dinâmica, né, de construir igrejas, cemitérios, aguadas. E o interessante é que o conselheiro, ele unia a fé e as obras. Ele não saía pregando o evangelho, né, a mensagem de Deus, mas sempre ajudando o povo na mobilização de construir, de mutirão, né? Vamos construir juntos isso aqui. Então o conselheiro sai peregrinando pelo sertão, falando sobre a liberdade, falando sobre o amor, sobre a fé, sobre Deus, sobre o céu, sobre o inferno. E quando ele chega na região de Itapicuru, na região de Sergipe, ele acaba sendo mal interpretado, né, pelas elites daquela época, os padres, os fazendeiros, e inventam lá uma situação de que ele havia matado a mãe e a esposa. E ele é preso, né? Então é levado para Lagoinhas, a Lagoinhas segue para Fortaleza desce para Xaramubim para ser julgado lá. Isso em 1876, né? 74, aliás. E aí, você tem uma ideia, ele desce para lá, para Xaramubim, lá ele diz, olha, mais sofreu Jesus por nós, ele vai dizer. Né? E aí ele vai, é castigado, batem ele, cospem ele, e ele chega lá, é inocentado, não encontra nada, né? A mulher, a Brasilina, ainda estava viva nas ruas, se não me engano, de Sobral, de Fortaleza, se prostituindo por lá, e a sua mãe faleceu quando ele tinha 4 anos de idade, né? Então começam aí as fake news, né? Os equívocos, né? Os mal-entendidos acerca de Antônio Conselheiro. E Conselheiro volta depois, meses depois, e inicia novamente sua peregrinação. Ou seja, o Conselheiro não abandona a sua missão de construir igreja e cemitério. Então ele vai pregando, assiste o momento, vivencia o momento em que o 1888, a abolição da escravatura, acontece. Inclusive, no livro Antônio Conselheiro e Canudos, publicado por Atalibano Guida, nas suas pretas, ele vai dizer, olha, a princesa Isabel nada mais fez do que cumprir uma ordenança de Deus, que todos nasceram para ser livres. Né? Quando ele passava nas fazendas que via homens e mulheres sendo escravizados, ele dizia, não é bom que o homem viva dessa forma. Essa situação é degradante, né? E não é certo. E aí ele sempre pregou a favor da liberdade, um abolicionista, né? E
quando ele chega na região de Maceté, já vindo da região de Bom Conselho. Tem um episódio lá em Maceté, no dia 26 de maio, e ele resolve vir para Canudos. Ele prometeu a Antônio da Mota, o seu compadre, que construiria uma nova igreja, ampliaria a igreja, e ele vem para cumprir essa promessa e chega nas margens do Rio Vaza Barris em junho de 1893, durante os festejos de Santo Antônio. Então, a partir dali, Canudos se torna a Belo Monte, né? Conselheiro dá um novo nome para aquele lugar. Canudos agora se torna Belo Monte, onde milhares de pessoas se reúnem ali, índios, negros, roceiros, homens que fugiam, de certa forma, da lei, mas que encontravam no Belo Monte abrigo, e lá existia, né, as regras impostas pelo peregrino, né, pelo Antônio Conselheiro. Então lá era um lugar que acolhia a todos, mas tinha regras a ser seguidas também. Sim, sim. E esse percurso dele, João, é sempre é meio como o percurso, inclusive, do próprio Jesus, né? Esse entrelugar de quando ele sai e quando reaparece, né? Quando começa a se ter as primeiras notícias, né? Inclusive no Rio de Janeiro, né? Em alguns jornais aqui de Salvador, pelo que eu andei pesquisando também, já se tinha essas primeiras notícias desse cidadão que sai peregrinando entre as cidades e promovendo a construção de igrejas e cemitérios. Esse entrepercurso dele, se tem algum material de pesquisa sobre mais forte, né, mais evidente? Olha, você tem um trabalho muito interessante que é da Valnice Nogueira Galvão, que foi reunido por ele, que é No Calor da Hora, né? Que são publicações de jornais que tratam principalmente da questão da guerra. Mas você tem um trabalho muito bacana, que é do Alexandre Otten, que é Só Deus é Grande, que reúne inúmeras publicações de jornais durante a peregrinação de Antônio Conselheiro. Tem um livro de Duval Vieira de Aguiar, se não me engano, é Descrição da Província da Bahia, o nome do livro, que é um livro, eu tenho ele aqui, é um livro que fala do encontro do Valveira de Aguiar com o Antônio Conselheiro quando ele estava fazendo um levantamento das cidades, né? Então ele encontra com o Antônio Conselheiro na região de Monte Santo e vai dizer, olha, isso em 1888, né? Ele vai dizer, olha, este homem é suspeito, né? Reúne em volta de si milhares de pessoas e que pode ser um futuro, né, para o governo. Então, assim, prevê o que acontece. Quando a proclamação da República acontece, o que era crime? A vadiagem, né? A vadiagem era crime. Mas ninguém podia acusar Antônio Conselheiro de vadiagem, porque era um cara que não estava ocioso, ele estava sempre construindo alguma coisa. E sempre coberto pela próprios padres que se beneficiavam com as construções, alguns fazendeiros que se beneficiavam muitas vezes com barragens. Então, assim, tem toda uma questão e outra. Antônio Conselheiro só construía alguma coisa na fazenda de alguém quando aquela barragem fosse beneficiar, de fato, outras pessoas, né? Se o conselheiro visse que ia apenas beneficiar o fazendeiro, ele também abandonava a construção e ia embora, né? Então tem toda uma relação assim bem interessante com relação a isso. O Machado de Assis, ele escreveu muito sobre Antônio Conselheiro de 1893 até o fim da guerra, né? E posteriormente depois. E o Machado de Assis vai dizer, olha, que vínculo é esse, repito, que prende tão fortemente os fanáticos ao Antônio Conselheiro, né? Que vínculo é esse que prende essas pessoas a este homem? E aí, em outras passagens, ele vai dizer, olha, reunir em tempos de campanha 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, isso é moleza, é fácil. Tempos de eleições, né? Mas reunir em volta de si milhares de pessoas, com uma pregação simples, isso é de se admirar, né? No mínimo. Então, Machado ele vai sempre, e é um dos poucos, ou o único, protesta durante o período da guerra contra a perseguição que se faz a Canudos.
Então você tem Machado de Assis nas Crônicas da Semana dizendo o seguinte: não trato de quem não quero saber quem é conselheirista ou não conselheirista. Trato do conselheirismo e é por ele que torna a protestar contra a perseguição que se faz a essa seita. Então, você tem uma série de publicações de jornais que vai, inclusive, falar anteriormente, jornal da Notícia, da Bahia, enfim, vários jornais que vai dizer, olha, um certo Antônio Conselheiro está construindo uma comunidade, né, chamada Belo Monte. E Antônio Conselheiro, antes do Belo Monte, tinha construído uma outra comunidade chamada Bom Jesus, que hoje é conhecida como Crisópolis. Então, assim, construiu igrejas, enfim. Mas os jornais sempre foram contundentes, sempre ameaçadores a respeito de Antônio Conselheiro, e isso a gente encontra em diversas passagens, livros enfim, textos, né? Sim, e ainda dentro disso, né, a partir também dessas várias possibilidades várias percepções, né, sobre o evento, sobre o fato, sobre o próprio Antônio Conselheiro, de todos os lados, né, tanto dessas visões extremistas que o consideram como um lunático, como fanático, né, agremiador de uma seita, mas também aqueles que puxam ele para um lugar vai muito pelo interesse, né? Pelo lugar do socialista, né? Daquele que implementa um regime socialista, o que na minha percepção não vem muito ao caso. O que me parece, aí eu queria que até você falasse sobre isso, essa potência dele de estabelecer uma comunidade de subsistência, né? Que pudesse, onde todos pudessem ter trabalho, onde todos pudessem viver de modo equânime, né? Equilibrado. Isso é o que me deixa mais... Isso é o que me parece, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Olha, o Edmundo Moniz, né, no livro A Guerra Social, Canudos, a Guerra Social, ele vai dizer que Canudos é uma espécie de socialismo primitivo, né? E aí eu sempre brinco com Manuel Neto, uma grande figura, o tenho como um dos meus mestres, né, com relação à história de Canudos, porque é uma pessoa que dotada de uma grande humildade, uma simplicidade, e tem um conhecimento assim que me surpreende a cada momento que converso com ele. Então, Manuel Neto é uma figura importantíssima na construção dessa nossa história, dessas narrativas. E aí, dizer que Canudos era um socialismo, tem gente que diz, era um bando de comunistas, né? Conselheiro não era nem socialista, nem comunista, enfim. Conselheiro, a visão de Antônio Conselheiro era simples, né? A terra é de todos, vamos trabalhar na terra e produzir a partir dela o nosso pão, o nosso sustento. Então, o que o conselheiro pregava era que todos poderiam viver bem se partilhassem, né, do pouco que tinham. Então, quando o conselheiro funda o Belo Monte, ele não acaba com a pobreza, né? Ele acaba com a miserabilidade que existia em toda essa região, no sertão, né? Você tem a seca de 77, você tem várias pessoas migrando para lugares mais dotados de condições, né, melhores, enfim. Mas você tem milhares de pessoas que morrem, mas você tem um conselheiro que peregrina pelo sertão. O sertão reúne pessoas de diversas etnias, né? Você tem em Canudos os índios tuxás, você tem os índios quiriris ou cariris, você tem negros, você tem mulheres, homens, você tem brancos, você tem... Enfim, se é que a gente pode dizer que tinha branco naquele lugar, né? Todo mundo... Né? Certo? O próprio Antônio Conselheiro, você não vai ver na literatura dizendo que o conselheiro era branco. Você vai dizer que conselheiro, na literatura, que conselheiro era moreno, que conselheiro era mulato, que conselheiro... Enfim, mas não vai dizer de forma alguma. Então, o conselheiro era negro, né? Assim, era um cara que se preocupava com o povo. Em Canudos tinha escola, né? Observe, né? O momento em que as pessoas... que poucos falam sobre isso, né? Exato. Você tem professoras que tem um livro muito bacana do José Gonçalves, que ele vai reunir várias informações que o professor Calazans vai também
dizer um pouco, né, sobre a questão das professoras, enfim. Mas você tem professoras em Canudos, você tem a Rua da Professora, você tem a Rua dos 13 de Maio, você tem a Rua Campo Alegre, você tem, enfim, uma comunidade que valoriza a educação, que valoriza a partilha, que valoriza a questão do mutirão, né, do trabalho em conjunto, do coletivo, né, em que as pessoas vivessem esse coletivo. Então, enfim, tem toda essa questão. Então, conselheiro era um homem que pregava a unidade. Provavelmente, nós não temos conselheiro impondo ninguém a ir para a igreja, por exemplo. Olha, vocês têm que ir para a igreja, senão vão ser expulsos do arraial. Jamais. Então, o Honório Villanova vai dar um depoimento muito bacana ao Nertão Macedo, e aí no livro ele escreve, ele vai dizer, quais são as recordações que você tem sobre Canudos? Ele vai dizer, recordações, moço? Grande era Canudos do meu tempo. Quem tinha roça, tratava da roça na beira do rio. Quem tinha gado, tratava do gado. Quem tinha mulher e filhos, tratava da mulher e dos filhos. Quem sabia rezar, ia rezar. De tudo se fazia, porque a nenhum pertencia e era de todos. Grandes e pequenos na regra ensinada pelo peregrino. E aí, ele, no depoimento que ele vai continuando, ele vai falando, ele vai dizer, olha, eu mesmo não gostava de ir para a igreja, mas já o meu compadre, o Antônio, que era o irmão dele, costumava ir sempre para a igreja. Então, você tem todo um conselheiro que coração aberto. E aí tem um amigo meu que mora lá em Fortaleza, o Moita, ele vai dizer, olha, o conselheiro não se deu bem no comércio, porque quem tem comércio tem que ter o coração, duro, de pedra, né? O coração pequeno, o coração pequeno. O conselheiro tem um coração grande, né? E um coração mole. Então, a pessoa chega lá para comprar fiado, ele nem vendia, leve, né? Tá passando fome, leve. Então ele disse, Joãozinho, ele não chamava de Joãozinho, ele chama de Joãozinho. Ele disse, Joãozinho, para quem tem como é, tem que ter coração duro, não pode vender fiado. Então o conselheiro se acabou aí, porque o coração do homem desse tamanho, grande, né? Então o conselheiro sempre foi preocupado em ajudar as pessoas. E o Belo Monte foi construído com essa visão, né? De ajudar todos aqueles que se achegassem para construir uma nova história, uma nova vida, longe da República. E ele via a República como uma ameaça, né? E aí nós lemos nas prédicas do conselheiro isso ele deixa muito bem claro que a República foi um grande mal para o país, né? Que veio para acabar com a religião, uma série de coisas que ele vai dizendo, mas tem suas razões, com certeza. Sim, sim. Inclusive aquele episódio da queima das tábuas lá no... Não me lembro em que cidade exatamente aconteceu. E foi, geralmente os escritores apontam como o primeiro conflito, né, entre a República e... que eram as tábuas de impostos, né? Exato, lá em Bom Conselho, né, com o juiz Arlindo Leone. E o interessante é que esse juiz, isso acontece lá em 1893, que obrigando o conselheiro a ir para Maceté, né? E aí isso, depois ele vem para Canudos. Esse mesmo juiz, o Arlindo Leone, é o juiz que vai depois para Juazeiro, né? E de lá ele intervém, pede ao governo da Bahia, ao Luiz Viana, que seja mandado para lá reforço, porque Antônio Conselheiro iria invadir e saquear Juazeiro. Outra fake news, né? Sim. No episódio das madeiras, né? Que ele estava precisando das madeiras para construir a igreja, não é isso? Exato, para concluir a Igreja Nova de Bom Jesus, uma outra igreja, que observe, um ano depois que o Conselheiro se estabelece, a comunidade cresce tanto que aquela igreja velha já não atendia mais a quantidade de pessoas que vinham para lá, para romarias, que iam para lá para tomar a bênção Antônio Conselheiro, e que iam para se estabelecer de fato e construir uma nova vida. Então Antônio Conselheiro compra a madeira, paga essa madeira, o Joaquim Mancambira paga essa madeira em Juazeiro, só que aí não tem transporte, eles alegam que não tem um transporte. E o juiz telegrafa dizendo, olha, Antônio Conselheiro vai invadir e saquear Juazeiro. E ele insiste. É tanto que as tropas, o governador atende o pedido, as tropas chegam em Juazeiro e ficam lá por dias aguardando essa invasão. E não acontece, né? Então aí foi que o juiz pede que eles venham até Canudos. Ou seja, pouco mais de 100 homens, comandado pelo tenente Pires Ferreira, vem em direção a Canudos, chega em Uauá, Antônio Conselheiro vai em procissão buscar madeira com o povo,
com cerca de 400, 500 conselheiristas, e aí encontram com esses soldados ali acampados no Uauá no dia 21 de novembro. Acabou-se. Ou seja, esse encontro acaba estourando aí e tomando projeções muito maiores a partir desse primeiro episódio com o juiz. O juiz foi o pivô, e sempre tem um juiz no meio das coisas, né? Sempre tem um juiz ali que faz um negócio, uma arruaça, escolhe o lado, né? espalha uma fake news, autoriza alguma coisa aí desse tipo. É verdade, é verdade. E nesse sentido, João, você falou voltando um pouquinho para o início da conversa, sobre contar essa história a partir dos viventes, né? De quem o Galeano, o Eduardo Galeano, ele vai falar sobre escutar essas vozes que não foram escutadas, né? Essas vozes que foram silenciadas. E é muito simbólico, né, o que se sucede depois da destruição, a criação do açude, né, o alagamento, meio que o alagamento de uma história, né, ou da possibilidade de uma memória de história, não se atentando para o fato de que as pessoas contam, né, as pessoas narram suas próprias histórias. E daí a importância, inclusive, de estar conversando com você, né, que é um historiador. E aí, nesse sentido, me vem muito uma foto que, para mim, é extremamente forte, João, do Flávio de Barros, né, que foi um dos fotógrafos ali mais conhecidos, que é a foto já do final da guerra, onde você vê... O nome da foto deixa eu até ver aqui. Essa aqui? 400 de agosto. Essa mesma, que para mim é impactante. As 400 400 jagunços prisioneiros. 400 prisioneiros, né? Isso, e aí, que é de 2 de outubro de 97. E aí você olha para a foto e só vê a maioria, né, do que você consegue perceber é mulheres e crianças, né? Como é que ficam as mulheres após isso aí? Como é que ficam as mulheres e essas crianças, né, após tudo, né? Após o mundo se acabar e a tempestade descer. Tá me ouvindo? Pronto, deu uma travadazinha, mas você estava falando sobre como ficou essas mulheres, né? Mas aí pode... Pois é. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque você olha para a foto e vê mulheres e crianças, né? E não os 400 jagunços presos, né? Porque praticamente não sobrou homem, né? Eles mataram, o que se tem de relatos que eles aplicavam a gravata vermelha lá e, assim, a ideia era exterminar mesmo. Olha, tem assim, o tempo da gente é meio curto, mas tem um texto do Alves Martim Orcades. O Alves Martim Orcades escreveu Descrição de uma Viagem a Canudos. Esse era um cara que ele também trabalhou como correspondente do Jornal A Notícia, mas era estudante de medicina, trabalhou nos hospitais de sangue, e ele assiste, né, essa rendição, assiste o que aconteceu com os homens, mulheres, enfim. E ele vai dizer, olha, prometeu ou não prometeu a vida daqueles que se rendessem, né? Então, Antônio Beatinho vem até o general Arthur Oscar, com bandeira branca, né? E negocia, vamos dizer assim, uma espécie de rendição. O general Arthur Oscar vai dizer, olha, todos aqueles que se renderem em nome da República terão suas vidas poupadas, né? E ainda mais, e aí o Orcades vai dizer, e ainda mais, daremos condições para que vocês possam ter sua subsistência. E o que acontece? O Antônio Beatinho volta, convence centenas de pessoas a se renderem. Essas pessoas vão, inclusive, sob a ameaça dos outros que se rendiam, e os outros que estavam lá resistindo, ainda nas trincheiras. O Antônio Beatinho chega lá, se rende, e é o primeiro a ser degolado, né? Então, o Orcades vai descrever isso de forma formidável. E aí o Euclides da Cunha repete isso, né? Porque o Euclides da Cunha assiste a rendição conselheirista, vai embora na manhã de 3, mas não assistiu os últimos momentos de Canudos. O Euclides chegou dia 16, foi embora dia 3. Mas o Orcades, ele vai escrever, ele vai dizer, olha, esse solo precisava de água para dar vividez, não de sangue, né? O sangue desses inocentes. Então, todos os homens que se renderam, todos, e na foto, se você observar direitinho, no fundo, você vê homens de cócoras. Todos os homens que se rendem,
foram degolados. Todos. Inclusive, isso é relatado na presença das suas companheiras, né? Dos seus filhos, e não escolhiam um lugar específico, arrastavam na frente mesmo, degolavam ali. Então você tem crianças, existe casos, o professor João Ferreira fala muito sobre isso, de crianças que foram pegas pelos pés e lançadas no tronco de árvores. Então, assim, nas casas, enfim. Foi o exército da República foi cruel, né? O que foi feito com Canudos, e o Orcado diz, foi uma espécie de canibalismo humano o que aconteceu em Canudos, né? E depois você tem essas mulheres que também, algumas morrem, também são degoladas, e aí tem um texto formidável que eu gosto muito do Manuel Benício, no livro Rei do Jagunço, lá no finalzinho, ele vai fazer narrar um diálogo de uma mulher com um soldado, e aí ele vai dizer, o que querem vocês? Querem calar-me? Pois não me calarão, né? Ela vai dizer. E aí ela é levada e vai dizer, olha, querem me matar, como mataram tantas das minhas companheiras, né? Então, assim, você tem uma série de coisas. E aí o Léo Bruno aqui vai dizer, foi um genocídio, né? Genocídio. Foi um genocídio. De fato, foi um genocídio terrível. E essas mulheres são levadas como prisioneiras. E aí o Euclides escreve algo interessante. Ele diz, olha, os velhos, né, válidos, colhidos na véspera, não apareceram mais na manhã de 3. Ou seja, mataram também aqueles velhos senhores e senhoras que estavam lá, que provavelmente atrasaria o retorno do exército. Então, vamos matar, vamos atrasar a nossa viagem. E mulheres também morrem pelo caminho, né? Mulheres são mortas, morrem pelo caminho nesse destino até Monte Santo. Monte Santo seguem para Queimadas, depois vão para Salvador. Então, o Comitê Patriótico da Bahia, a partir do Lelis Piedade e outros mais, cometendo um trabalho belíssimo de resgate dessas mulheres, de resgate dessas crianças, inclusive cobrando crianças que foram levadas para o Amazonas, que as mães estavam preocupadas e aterrorizadas com tudo aquilo, porque as mulheres foram prostituídas, foram prostituídas, crianças foram vendidas, né, pelos soldados. Então, assim, foi uma guerra contínua, né? Ou seja, a guerra não terminou lá com a destruição total do Arraial, a guerra continuou com essas mulheres e crianças que foram levadas para tantos lugares. Muitas mulheres morreram em condições subhumanas, tuberculose, desnutridas, desidratadas, nas prisões, presas, né? E muitas conseguiram, com a ajuda do Comitê Patriótico da Bahia, retornarem depois para cá. Como é o caso da avó da mãe do João de Regis, que depois veio para cá, se encontrou com o marido, conseguiu encontrar o marido estava vivo ainda, pelas caatingas, e constitui aqui nas Umburanas a sua família depois. Mas foi uma crueldade tamanha, um genocídio, um massacre, um morticínio que não tem... E o Orcado vai dizer que depois que eles terminam a guerra no dia 5 de outubro, no dia 6 eles montam coivaras com os corpos, amontou os corpos e atém o fogo, né? Então é uma coisa terrível, assim. E a gente está falando de uma cidade que muitos falam que era assim, a terceira maior cidade do estado, né? Então, assim, um contingente populacional imenso, né? Imenso. De 25, 30 mil seria, João? Mais ou menos, nas estimativas? O Euclides vai dizer que tinha cerca de 25 mil, né? Isso é um dado oficial do Exército. O tenente Henrique Duque Estrada vai dizer que tinha 30. Machado de Assis acredita que tinha um pouco mais de 10 mil, né? E nós acreditamos, enquanto conselheiristas, que tinha um pouco mais de 10 mil, né? Chega de 15 mil pessoas naquele lugar. Então, assim, o Exército, muitas vezes, isso eu conversava com um amigo, ele vai dizer, olha, o governo, quando quer fazer benfeitoria, ou quer volta, ou coisa desse tipo, vai dizer que aquela comunidade tinha 30 mil pessoas. Mas quando aquela comunidade vai cobrar os seus direitos, vai dizer, não, você só tem 2 mil pessoas aí, então não tem como mandar alguma coisa para aí. Então, é uma série de coisas, né?
Então, o Exército tem todos esses dados oficiais, a gente sempre se contradiz com muitas coisas. Então, o Paulo Monteiro, um descendente também, um senhor que já faleceu há muito tempo, pai de um historiador também nosso aqui, tipo Moisés, vai dizer que Canudos não tinha esse povo todo, né? Então, a gente vai sempre entendendo um pouco esses viés aí da quantidade de pessoas, mas que morreram milhares de pessoas, mais de 10 mil pessoas ali naquele lugar. Eu ia até falar que o Moisés estava aí, ó, ele estava em dúvida se ficava aqui ou se ia para outro. Ele respondeu agora de novo. O Moisés... O Moisés já esteve aqui em Canudos algumas vezes, né? Uma pessoa que tem pesquisado Canudos aí e sempre manda perguntas, sempre está lendo, sempre está assistindo alguma coisa e sempre manda algumas perguntas aí sobre o contexto dos sobreviventes, sobre a guerra. O cara está estudado bastante também. Ele está na área. João, assim, é muito papo para uma hora só. A gente já está caminhando para o final, meu velho. Eu queria que você falasse um pouco, João, sobre o Instituto Popular Memorial de Canudos. Acho que é muito interessante que ele seja mencionado aqui para a gente conhecer também. Pronto, o Instituto Popular Memorial de Canudos é uma organização não governamental, né? E uma das principais instituições que ela que coordena e realiza em parceria com a paróquia e uma comissão a Romaria de Canudos, né? Então, nós estamos caminhando agora para a 33ª Romaria, né, de Canudos, que vai acontecer provavelmente de forma virtual, né, em outubro, mas vai acontecer. E o IPMC, ele tem lá no IPMC vamos dizer assim, uma das memórias mais emblemáticas do Arraial do Belo Monte e também do estopim da guerra, né? Você tem lá a cruz, que o conselheiro ergueu em junho de 1893, quando ele chega no Belo Monte. Então, essa cruz marca o início da construção do Belo Monte. E você tem do lado esquerdo e direito lá a madeira, que foi o estopim da guerra. Então, você tem o cruzeiro, você tem a placa, né, com as inscrições. Edificado em 1893 por AMMC, né? Antônio Mendes Maciel, conselheiro. E embaixo você tem MMG, que é o mestre Manuel Gonçalo, né? Que foi quem esculpiu ali. Então, e a madeira que está lá. Então, você tem o IPMC que preserva e guarda a memória do Belo Monte, a memória do povo de Canudos, a memória de Dona Zefinha, guardiã do Cruzeiro, né? Que já foi muito tempo. Ela dizia: olha, quem olhar para essa cruz pode ver, ela venceu a batalha, né? E ela cantava, rezava ali ao pé da cruz, e o IPMC guarda ali um acervo belíssimo, acho que você deve ter conhecido, do Padre Pinto, né? Quadros que ele doou na Romaria, no centenário de 97, são quadros assim que retratam a Canudos, o Belo Monte, o Conselheiro, o Morticínio, o Massacre. No centenário do fim da guerra, em 97, o Padre Pinto doou esses quadros, estão todos lá no IPMC. Então, você tem um acervo de livros, de fotografias das romarias, de peças, fragmentos do Morticínio, né, das granadas e balas. Enfim, o IPMC, o Instituto Popular Memorial de Canudos, guarda essa memória. E existe desde 1993, quando realizava aí o primeiro centenário, né, o centenário de fundação do Belo Monte. Então, o IPMC nasce com essa perspectiva de preservar a memória do povo do Belo Monte, do sertanejo, daqueles que lutaram e guardam até hoje os ideais de Antônio Conselheiro, os ideais de Belo Monte. Bacana, meu velho. Meu irmão, a gente tem aqui 3 minutos para a gente poder encerrar. E aí é uma pergunta que eu tenho feito sempre em todos esses câmbios virtuais para os convidados que estão trocando aqui com a gente, que é dentro desse nosso bate-papo. Aí eu te pergunto, na tua opinião, como suspender o céu? Como suspender o céu? Eu acho que suspender o céu não é algo fácil, né? E para suspender o céu, acredito que temos que unir forças
e ecoar, né? Continuar ecoando essa voz de resistência, de luta, não só do povo sertanejo, né? Do povo do sertão aqui, mas de todas as lutas que marcaram o nosso país, Zumbi, os malês, enfim, todas as revoltas que trazem ao nosso coração essa sede de justiça, de liberdade e de igualdade, que está contida muitas das vezes em nossa garganta, e é preciso soltar essa voz e para que o céu seja suspendido e que essa voz de resistência seja ouvida. Poxa, muito bacana, muito bacana. Resistência que é preciso ainda mais, né? Agora, na contemporaneidade, com lutas que ainda estão aí resistindo em diversos lugares do nosso Brasil, né? Nós estamos vivendo um desgoverno absoluto, um neofascismo instaurado, em que estão escancarando aí o preconceito, o racismo estrutural, institucional, e cada vez mais está vindo à tona, né? As pessoas estão perdendo o medo de se colocar como racista, como fascista, como preconceituoso. Parece que o governo, de certa forma, abafa ou fomenta isso, né? E isso é visível nos argumentos, não só do presidente, né? Mas também dos seus ministros, que constituem, assim, o seu governo, o seu desgoverno, né? Então, fora Bolsonaro, e não ao fascismo, não ao racismo, e vamos continuar nessa resistência aí, conselheirista, sempre. Bacana, João. Queria te agradecer mais uma vez, velho, papo muito bom. Tinha várias outras perguntas aqui que eu tinha, dentro das coisas que eu tinha selecionado, mas realmente o tempo é curto. Quem sabe uma outra oportunidade, se você estiver disponível. Queria agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente aqui e lembrar que amanhã a gente tem um outro encontro desse projeto, está na escuta, Prosas para Suspender o Céu, com a diretora do nosso novo espetáculo, que inclusive começa com a seguinte pergunta: e se Canudos tivesse vencido a guerra? E é a partir daí que a gente começa o nosso novo espetáculo, né, chamado Caminho dos Mascates. Maravilha, vou acompanhar. Então, viu? Forte abraço. Acompanhe que vai ser massa. Maravilha. Forte abraço para todo mundo, uma boa noite, João. Abraço forte, vai se cuidando. Valeu, meu querido. Forte abraço para todos vocês e obrigado aí pela presença de todos.